Rodrigo Leão, Pirula, por que sentimos a sensação ruim do Vale da Estranheza? Ótima pergunta. Inclusive, tem um vídeo gringo que fez uma explicação muito interessante dizendo que não existe o conceito científico de Vale da Estranheza da maneira como ele é apresentado para justificar coisas como robôs, por exemplo. O Vale da Estranheza existe como fenômeno, mas ele é explicado de uma maneira muito ruim. Eu gostei daquele vídeo, eu entendi onde ele quis chegar. É que o título é meio clickbait, né, que é tipo, não existe Vale da Estranheza. Não, ele não chega a essa conclusão. O Vale da Estranheza existe, só que ele não é tão bem definido quanto as pessoas colocam, né, para fazer exemplos na internet de por que a gente tem isso ou aquilo. Tá, então, por que a gente tem essa sensação ruim, eu não sei. Uma coisa que eu poderia chutar é que aquilo que parece humano o suficiente, mas não é, poderia indicar ou um ser humano muito doente ou com algum problema que poderia ser contagioso, e aí isso geraria uma repulsa, ou então indicar que é uma outra espécie, ainda que muito parecida. Existem mecanismos pré- e pós-copulatórios para impedir a hibridização em espécies, dependendo da situação. As aves têm muito isso. Existe muito hibridismo em aves próximas, mas você também tem muitos mecanismos de identificação. E às vezes aquela crista colorida, né, às vezes manchas de coloração infravermelha, toda que fazem elas se distinguirem entre si, de chegar, porque elas são parecidas. Chega e fala assim, não, eu sou da espécie do periquito tal, aquela lá é a fêmea da minha espécie, não, essas daqui são de outra espécie, entendeu? Na ausência dessa fêmea, às vezes acontece, né, de ter cruzamento entre outras e às vezes o híbrido sai fértil. Mas isso é um mecanismo de evitar hibridismo que é pré-copulatório, né? Ou seja, antes da cópula você faz uma identificação e reconhece. Pode ser que o Vale da Estranheza seja um mecanismo de inibição pré-copulatória para você não transar com outra espécie. Porque hoje a espécie mais parecida com o ser humano que tem é o chimpanzé, mas ele está muito distante ainda se você for colocar todos os intermediários. Talvez seja um mecanismo para evitar, por exemplo, a reprodução com, sei lá, um Homo erectus, que a gente sabe que houve, né? Ou com o Homo de Neandertal, que a gente sabe que houve, né? Mas talvez tivesse um mecanismo ali. Apesar de que eu acho que com o Homo de Neandertal e com o Homo erectus a gente não cairia no Vale da Estranheza. Eu acho que a gente ia olhar e identificar como humano. Um Homo habilis ou um Australopithecus com certeza ia cair no Vale da Estranheza, ia ser muito bizarro. E aí a gente tá falando de uma espécie que é muito, muito mais perto da nossa e ao mesmo tempo muito parecida com o chimpanzé, então aquilo ia ser muito estranho. Então eu não sei, pode ser que seja isso, tá? É uma sugestão, mas de fato, não, eu acho que não há estudo sobre isso. Então eu tô chutando mesmo. Tô chutando porque eu tô numa live e eu posso.